Se você fala inglês, você automaticamente conhece várias palavras em português. Sabia disso? Essas palavras são chamadas de cognatos. Palavras que têm uma semelhança entre a forma de escrita e o significado entre dois idiomas. Hoje vamos falar sobre cognatos entre português e inglês. Então, se você é falante de inglês, eu vou te mostrar nesse vídeo como você pode aprender vários vocabulários em português em poucos minutos, simplesmente fazendo a associação entre o idioma inglês para conhecer e descobrir novas palavras no português brasileiro. Então eu vou te mostrar palavras que você provavelmente já conhece, mas nunca se deu conta de que sabe essas palavras. Você vai aprender muitos vocabulários em pouco tempo, isso vai ajudar a otimizar, acelerar a sua fluência no idioma do português do Brasil. Então, as palavras cognatas, como eu disse, são palavras que têm uma origem semelhante. Então, o português e o inglês, em algum momento da história desses dois idiomas, eles tiveram uma relação. Então, algumas palavras têm a mesma origem, são como se fossem palavras primas. E você, percebendo a origem dessas palavras, percebendo alguns detalhes, algumas dicas, vai ajudar você a identificar e aprender os cognatos. Então é muito interessante a gente focar em aprender os cognatos porque é uma forma rápida de você aprender mais palavras em pouco tempo. Então é uma forma muito inteligente de estudar e de otimizar a sua fluência. Então a gente vai aprender as palavras novas em português prestando atenção na terminação de algumas palavras, tá? Então eu vou deixar aqui na tela do vídeo algumas terminações para você prestar atenção nas palavras em inglês que você conhece e você vai saber automaticamente como é aquela palavra, aquela mesma palavra no idioma brasileiro, tá? Então, vamos começar falando sobre a terminação, por exemplo, da palavra information, né? Então, essa terminação, T-I-O-N. Sempre que tem essa terminação em inglês, nas palavras cognatas, em português, a gente vai ter a terminação C cedilha, A-O-T-I-O. Então, information, informação, communication, comunicação. Então, você vai perceber esse padrão e, a partir disso, várias palavras em inglês, quando você vê que terminam com T-I-O-N, você vai saber automaticamente como são essas palavras em português. O segundo grupo de palavras, o segundo tipo de terminação, são as palavras que terminam com T-Y. Por exemplo, reality, reality. Então, em português, vai terminar com dade, realidade. Então, reality, realidade. Por exemplo, activity, atividade. Então, são palavras que você bate o olho, como a gente fala no Brasil, você simplesmente olha e você automaticamente já sabe como seria o correspondente em português. Ou você vê aquela palavra em português e você já consegue fazer uma assimilação de qual palavra significa em inglês no seu idioma. O outro tipo de terminação que a gente tem é quando a gente tem as palavras que terminam com M-E-N-T. Por exemplo, development. Em português termina com mento, desenvolvimento. Então, esse tipo de palavra também, quando você olha em inglês essa palavra, você consegue saber automaticamente a terminação em português. Vou deixar também outros exemplos aparecendo aqui no vídeo. Bom, e o outro tipo que eu quero falar para você são as palavras em inglês que terminam com AL. Por exemplo, a palavra normal. Em português é exatamente igual, normal, a gente muda apenas a pronúncia, tá? Então, em português, as palavras vão ter exatamente a mesma terminação. Quando termina com AL em inglês, e é uma palavra cognata, ela vai também terminar em AL em português também, tá? Bom, existem palavras que são totalmente idênticas entre os dois idiomas e isso é muito melhor, muito mais fácil, porque você simplesmente vai ter que aprender apenas a pronúncia brasileira dessas palavras. Vou colocar alguns exemplos na tela e vou ler com você. Por exemplo, a palavra ideia. Ela é quase idêntica ao correspondente em inglês. A palavra hotel, a palavra rádio, a palavra animal é idêntica. A palavra final, legal, social,
total. Então, são palavras que têm o seu correspondente cognato muito parecido em inglês. Não tem como você falar que não sabe essas palavras, tá bom? Bom, eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre palavras que você precisa ter um pouco de cuidado e prestar atenção, que são falsos cognatos, são os falsos amigos, né? São palavras que a gente pensa que é um cognato, mas que não é. Uma coisa para você prestar atenção é que a maioria das palavras que se parecem entre os dois idiomas são cognatos. Então, a maioria das palavras você pode confiar. São apenas pequenas exceções que são falsos cognatos, tá bom? Então, você não precisa se preocupar se eu tenho que saber muitos falsos cognatos. São poucas exceções nesse caso. Então, aprender os cognatos vai te trazer muitos benefícios, mesmo a gente tendo os falsos cognatos ali também. Um exemplo de 3 falsos cognatos bem famosos entre português e inglês, que confunde os brasileiros que aprendem inglês e os estrangeiros que aprendem o português do Brasil, é a palavra actually. Actually. A gente pensa que ela representa a palavra atualmente, mas na verdade não, tá? Actually significa na verdade em português, tá? Então é um falso cognato. Um outro falso cognato que a gente tem é a palavra exit, né? Que a gente pensa que é a palavra êxito. Quando a gente lê, quando a gente vê num livro, por exemplo, alguém falando, e na verdade não, tá? Então é a palavra que significa saída. Então tem uma palavra em português totalmente diferente, não é um cognato, é um falso cognato. A gente pensa que é uma coisa e é outra, tá? E um outro exemplo também muito famoso do falso cognato é o push, que a gente pensa que é a palavra puxar, mas na verdade o puxar é a palavra pull, é o contrário. Então são falsos cognatos que a gente tem contato e a gente acaba aprendendo conforme o uso, tá bom? Então agora eu tenho um exercício para você. Eu quero que você preste atenção nas palavras que você já conhece do inglês e que você consegue encontrar o correspondente dessa palavra em português. E quero que você coloque aqui no comentário, nos comentários do vídeo, quais são essas palavras que você consegue encontrar entre português e inglês que são cognatos, palavras que eu não falei aqui no vídeo, tá bom? Então coloque os seus comentários e eu vou ler todos e dizer se realmente é um cognato ou se é um falso cognato. Então, fazendo a recapitulação do que a gente viu hoje, você descobriu o que é um cognato, quais são os padrões de cognatos, a terminação das palavras mais comuns entre português e inglês. Então, como você vai aprender várias palavras em português apenas sabendo falar inglês. E eu também falei um pouquinho sobre os falsos cognatos, que são palavras que você precisa tomar um pouco de cuidado. Se você gosta de estudar o português do Brasil, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua inscrição aqui no canal, é muito importante para a gente continuar fazendo novos vídeos. E também eu vou deixar uma playlist para você melhorar o seu listening em português. Dessa forma, você vai não apenas saber reconhecer os cognatos quando você lê, mas também, principalmente, quando você escuta em uma conversa com um brasileiro, por exemplo. Então, assiste a playlist que eu vou deixar recomendado para você poder melhorar o seu listening no português também. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!